No Rádio MP Entrevista de hoje, eu vou conversar com a promotora de justiça Graciele de Rezende Almeida, coordenadora da área de defesa dos direitos das crianças e adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais. A gente vai falar sobre os 35 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Promotora Graciele, bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. A gente pode comemorar esses 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem muito o que comemorar? Tem muito o que comemorar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco na história brasileira. Na verdade, assim, uma lei, ela nunca muda só por ser uma lei a realidade, mas ela indica o norte que uma sociedade quer seguir. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deu um norte. Nós rompemos um paradigma de uma legislação minorista, uma legislação punitivista, assistencialista, e nós caminhamos para uma política, né, uma cultura de direitos. Nós encaminhamos para começar a ver crianças e adolescentes como sujeitos de direito, para a doutrina da proteção integral. Então, nós temos muito que comemorar, sim. Promotora, o que a senhora pode destacar dentro desse corpo jurídico aí do Estatuto, né? Onde está a principal mudança? O que está ali que fala, isso que deu dignidade, isso que mudou tudo? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores, de 1979. Esse Código de Menores, ele tratava crianças e adolescentes como objeto da intervenção da política. Por exemplo, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, eles não eram sujeitos de proteção. Na verdade, eles iam para a FEBEM. Nós tínhamos uma política que não via crianças e adolescentes como sujeitos de direito. E com o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente adota, já vinha pela Constituição da República, mas a gente adota a doutrina da proteção integral. Nós reconhecemos que crianças e adolescentes são, como já disse a Constituição, prioridade absoluta do Estado, e começamos a enxergar essas crianças e esses adolescentes como sujeitos de direito. Então, a partir deste momento, é pensada uma política de cuidados, uma política de proteção integral, que faz com que toda realmente a prioridade absoluta tenha que ser destinada ao público infanto-juvenil. No passado, essas crianças e adolescentes, por mais que sejam infratores, eram sempre tratados como criminosos, era mais ou menos isso. Eles não precisavam nem ter praticado ato infracional. Se a criança ou adolescente estivesse em situação de vulnerabilidade social, ou seja, uma situação de pobreza mesmo, de situação miséria... de rua, por exemplo. Situação de rua, eles eram encaminhados para a FEBEM. Não havia essa ideia de como um destinatário da política pública, um sujeito de direitos, em que as políticas precisavam se mobilizar para resolver aquela vulnerabilidade, para fazer com que aquela família tivesse condições de superar aquela vulnerabilidade. O que se fazia era retirar aquela criança, entendia que aquele local não era adequado para a criança, você retirava ela da família e encaminhava, por exemplo, para a FEBEM. O que dentro do Estatuto, por exemplo, a criança se ela está em situação de vulnerabilidade, ela não vai mais para a FEBEM. Onde é que está? Assim, quais são os caminhos que a gente pode chamar atenção e falar, olha, essa situação aqui é diferente. Onde é que está isso? É exatamente nessa cultura de direitos, né? Quando uma criança e um adolescente estão em situação de vulnerabilidade social, hoje, primeiro, a gente tem esse marco um pouco antes do Estatuto com a Constituição Federal, que vem falar, né, da prioridade absoluta da criança e do adolescente. E o Estatuto vem detalhar essa prioridade absoluta. Ele vem falar que, no caso de uma criança e adolescente em vulnerabilidade, em risco social, as políticas públicas, elas precisam se organizar para atender aquela criança e aquele adolescente. Toda criança e adolescente tem os mesmos direitos que os adultos, né? E foi preciso o Estatuto falar isso. E então, o fato dessa criança, desse adolescente estar ali numa situação de vulnerabilidade não autoriza que elas sejam retiradas da família. Na verdade, é preciso que as políticas públicas se mobilizem para dar condições de superação daquela vulnerabilidade social. A gente precisa lembrar, Marco Aurélio, que a responsabilidade pela garantia de proteção à criança
crianças e adolescentes, ela é da família, ela é da sociedade e ela é do Estado. Então, essas três instâncias, elas precisam sempre se mobilizar para garantir sempre o melhor interesse da criança. Qualquer conduta, qualquer ação que venha a ser adotada, ela tem que ser adotada pensando primeiro no que é melhor para a criança. E dentro dessas políticas públicas, né, que estão aí no Estatuto, o que chama a sua atenção? O que a senhora mais destaca? Sabe quantas vezes o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em Ministério Público? 125 vezes. Nenhuma instituição é tão citada no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Ministério Público. Isso mostra para a gente o protagonismo que o Estatuto da Criança e do Adolescente deu ao Ministério Público em buscar a implementação desses direitos que são previstos no ECA. O Estatuto confiou ao Ministério Público essa missão de implementação desses direitos e garantias fundamentais previstos ali na legislação. Então, essa função de articulação entre as políticas públicas, a função de defesa dos direitos individuais indisponíveis, dos direitos coletivos, a fiscalização de entidades, a fiscalização de programas que atendam crianças e adolescentes, todas são responsabilidades dadas pelo Estatuto ao Ministério Público. Um dos motivos do sucesso é a atuação do Ministério Público. Sem dúvida nenhuma. A gente, como Ministério Público, acho que a gente tem que ter muito orgulho do Estatuto da Criança e do Adolescente e da atuação que foi desenvolvida ao longo desses 35 anos. O Ministério Público protagonizando a implementação dessas políticas públicas, o Poder Judiciário também implementando as políticas mediante provocação do Ministério Público. Sem dúvida nenhuma, nós temos muito a comemorar e podemos sim dizer que o Ministério Público é uma parte importante desses 35 anos aí do Estatuto da Criança e Adolescente. Já que a senhora está falando aí da atuação do Ministério Público, da importância dele, quem ouve a nossa conversa, qual que é o papel do Ministério Público dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente? Para quem é leigo, para quem não entende, para quem não conhece, é importante as pessoas saberem, né, que tem promotores em cada cidade, cada comarca atuando dessa forma. Para que serve? Qual o papel? A gente fala que o Ministério Público é o responsável pela defesa dos direitos individuais e indisponíveis da criança e do adolescente e os interesses coletivos. O que o promotor de justiça que atua na defesa do direito da criança e do adolescente faz? O promotor de justiça, por exemplo, naqueles casos em que uma criança ou adolescente está em situação de risco, em que precisa ser provisoriamente, a gente espera, afastado da família, o Ministério Público é o responsável por falar em nome dessa criança e desse adolescente. É o Ministério Público que vai ingressar com a ação, é o Ministério Público que vai ali, em nome daquela criança, perseguir quais são as medidas necessárias para tirar aquela criança daquele estado de vulnerabilidade. Então, o Ministério Público vai ali batalhar, talvez, pela reintegração familiar daquela criança, construindo junto, fiscalizando junto com o serviço de acolhimento, com as políticas públicas municipais, formas de reintegração segura daquela criança para a família natural. Se não for o caso de reintegração, o Ministério Público também atua nas ações de adoção como fiscal. O Ministério Público fiscaliza os serviços de acolhimento institucional, tanto institucional quanto os serviços de acolhimento familiar. O Ministério Público acompanha de perto o Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar. São os três órgãos a quem o ECA incumbiu essa fiscalização dos serviços de acolhimento institucional. O Ministério Público faz inspeções periódicas aos serviços de acolhimento, verifica quais seriam as possíveis irregularidades, ou às vezes nem irregularidades, mas às vezes deficiências mesmo, né? Em uma atuação resolutiva, busca com as políticas públicas fazer com que aquele serviço funcione de uma forma melhor, sempre visando o interesse das crianças e dos adolescentes ali que estão ali acolhidos. O ato infracional, o Ministério Público é aquele que vai representar o adolescente, se for o caso, né? O Ministério Público vai ouvir o adolescente quando pratica um ato infracional e a polícia
polícia, ele é autuado pela polícia, a polícia, se não o liberar, vai apresentar ao promotor de justiça. E o promotor de justiça vai decidir ali qual que é o mais adequado, é representar aquele adolescente, o ato infracional é grave o suficiente para uma representação, é grave o suficiente para um acautelamento provisório daquele adolescente. Então, o Ministério Público é o responsável por iniciar ali a ação socioeducativa que vai levar ou não, né, a aplicação de uma medida socioeducativa. E ao mesmo tempo que o Ministério Público atua ali na responsabilização daquele adolescente, o Ministério Público também é responsável por resguardar o direito daquele adolescente. Então é uma atuação assim, que é complexa, porque a visão do Ministério Público ela é sempre protetiva. Ela é protetiva em relação ao autor do ato infracional, ela é protetiva em relação à vítima, se é criança ou se é adolescente. O Ministério Público fiscaliza também a execução do serviço de medida socioeducativa, tanto em meio fechado, que são as medidas de internação e semi-liberdade, quanto em meio aberto, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. O Ministério Público tem um desafio novo, são a questão dos abusos, né, sexuais, físicos. É uma questão do Ministério Público também proteger essas crianças nesse meio digital? Sem dúvida nenhuma. O aperfeiçoamento da legislação, ele é natural, pelas transformações sociais que a vida passa. A legislação, promulgada 35 anos atrás, a realidade social era diferente da que a gente vivencia hoje. As transformações, né, que o ECA passou, elas são perfeitamente adequadas às realidades que foram, né, se sucedendo. Nós vivenciamos uma realidade, grande transformação social introduzida pelo meio digital. Então, nós temos vários desafios. Na verdade, nós temos vários desafios de crianças e adolescentes vítimas de crimes ocorridos no ambiente cibernéticos, e nós temos também o desafio de adolescentes e até mesmo crianças envolvidas na prática também de atos infracionais no ambiente digital. É uma situação nova que vem exigindo também os poderes públicos, as instituições se mobilizem, se articulem para poder enfrentar essa que é uma situação nova. Tem aparecido cada vez mais situações ocorridas em ambientes digitais que exigem da gente uma atuação diferente da que a gente estava acostumado. Nós até então vínhamos lidando com atos infracionais, com situações ali no século XX. Hoje nós estamos no século XXI com desafios digitais que têm exigido que nós nos reinventemos, sem dúvida. No programa de hoje eu conversei com a promotora de justiça Graciele de Rezende Almeida, coordenadora da área de defesa dos direitos das crianças e adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.